Amém? Vamos lá, abre comigo aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E a gente vai ler a partir do versículo 7. Vai ler do 7 ao 12. Bem, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Para o quê? Para quê? Partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Meu Deus do céu. Imagina um culto demorado desse. Hã? De manhã até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu no terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbes, que a sua alma nele está, Pai. E subindo, e partiu o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. 2. E levaram o quê? Levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Você diz um amém por isso aí? Preste atenção. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, os discípulos eles decidem fazer uma reunião e a intenção desse encontro é a ceia. É um momento de partir o pão, é um momento de despedida. Afinal, a gente está tratando no tempo de Paulo saindo daquele lugar. Mas enquanto a mesa estava sendo preparada, um jovem estava sentado na janela. E o nome desse jovem, como a gente acabou de ler, Eutico. E a gente percebe, e fica muito claro isso, que Eutico ele não era o centro dessa reunião. Eutico ele não era pregador, Eutico não era apóstolo, Eutico era mais um entre todos. E a história dele, nesse cenário, vira uma das maiores sobre quem não discerne o momento de mesa. Preste muita atenção nisso. Porque hoje eu creio que Deus, da mesma forma que tem falado ao meu coração, Ele vai falar com a gente sobre estar na igreja, mas a alma ainda está na janela. Gente que está plantado no ambiente certo, mas na posição errada. E a ceia de hoje não é só para que a gente lembre da cruz, é para colocar e para acordar a gente antes que a gente caia, antes que a gente se deslize. Há um cenário tendencioso dentro de todas as igrejas, onde é mais fácil se colocar em uma posição que a gente acompanha de longe do que se posicionar entre quem decide fazer o que tem que ser feito. Eu separei alguns pontos aqui para a nossa manhã, para que a gente saia meditando durante a nossa semana. E o primeiro deles é: esse jovem estava no lugar certo, mas na posição errada. Repete comigo: estar no lugar certo, mas na posição errada. Estava numa reunião poderosíssima, afinal tem o apóstolo Paulo ensinando, dando direção, mas a história conta que estar em meio à reunião revela também a posição de estar na janela, o fato de não estar envolvido. Sentado na janela revela para a gente aqui estar entre dois mundos, nem dentro e nem fora.
E o que mais tem é gente assim hoje. O texto é claro, assim, ó, ele diz assim, ó, ajuntaram-se para partir o pão. Havia intencionalidade naquela reunião. Mas Eutico não aparece como alguém envolvido nesse propósito. A história diz que ele estava presente, mas o texto não mostra em nenhum momento participação ativa. Vem, senta, ouve, mas não há um sentido de entrega. Janela aqui significa estar entre a presença e, ao mesmo tempo, estar entre a distração, entre o altar e, talvez, em muitas coisas que ardem ainda dentro do seu coração, está entre o mundo. Vou falar uma coisa para você, escuta isso aqui. Estar no ambiente certo não garante uma vida transformada. A ceia não funciona, infelizmente, para quem só está presente. Ceia funciona para quem está conectado com ele. A proximidade com o sagrado não substitui a entrega ao sagrado. A W. Tozer diz isso e talvez seja uma das frases mais fortes para os nossos tempos. A proximidade com o sagrado não substitui a entrega ao sagrado. E essa frase revela para a gente que não adianta estar perto de Deus se você não se rende a Ele. Não adianta estar perto de Deus se você não consegue viver uma vida conectada com Ele, direcionada por Ele. Isso revela que tem gente perto da mesa, mas longe da presença. Gente que acompanha, mas não quer se envolver. Segundo ponto, fica bem claro para a gente, é que ele foi dominado pelo sono. Isso aqui pode ser traduzido também para os nossos dias como uma insensibilidade espiritual. A Bíblia diz assim, ó, ele foi tomado por um sono profundo. Acorda aí. Foi um sono comum aqui. Um sono progressivo. Ele foi se entregando ao sono. É assim que muita gente se afasta de Deus e da sua vontade. O texto está revelando para a gente um processo. Primeiro ele está sentado. E quem trabalha de madrugada sabe que quando o sono vem, você pode estar em pé que o negócio fica estreito. Fica estreito. Agora imagina, você está num ambiente de ensinamento e você não se contentar em estar em pé e sentar. Aí, meu filho, pode fechar os olhinhos e esperar alguém te pegar dormindo. Então, primeiro, ele está sentado. Depois, fica sonolento. Depois, a história diz assim, ó, ele cai no sono profundo. E aí não tem quem te acorde. A queda aqui, ela não começa com a queda. Ela não nasce da queda. Começa com a perda de vigilância. Queda aqui, nesse contexto, não é de uma vez. Queda aqui começa aos poucos. Você vai relaxando. Você vai esfriando. Você vai se distraindo. Você vai se justificando. Você vai usando as suas desculpas com pauta daquilo que os outros não estão fazendo. Até que a sensibilidade se esvai, até que a sensibilidade acaba. Ninguém cai de repente. Primeiro se adormece. Antes da queda sempre existe um processo de distração. Antes da queda sempre existe um processo que vai tirar a nossa atenção daquilo que precisava estar contido a nossa atenção. John Stott diz assim, ó, o maior perigo da igreja não é a perseguição, mas é a indiferença. O contentamento. Quando você para de sentir, você começa a se perder. E sentir aqui, eu não estou falando de você viver uma vida dentro da espiritualidade no âmbito emocional. Estou falando de viver a espiritualidade no âmbito que o nosso coração anseia e deseja ser transformado todos os dias, perdendo a nossa essência e adquirindo a essência daquele que nos criou.
E é quando você para de sentir essas indignações que você começa a se perder. Essa manhã é a manhã que o Senhor marcou com quem está aqui, para que aconteça um despertar espiritual na nossa vida, para que a gente não caia. Talvez você esteja pensando, fulano tinha que estar aqui. Não, meu irmão, é para a gente. A palavra e o texto é para a gente. Terceiro ponto, diz assim, ó, ele caiu da janela quando a distração, infelizmente, virou fonte da sua inspiração para aquele tempo. Cara, diz que aquilo que começou com sono terminou com queda. A Bíblia diz que ele caiu do terceiro andar. Eu preciso dizer isso para você, que quanto maior e quanto mais alto, maior o impacto. E tem gente que está assim caindo, porque parou de discernir o momento. Eu vou falar uma coisa para você aqui, em nome de Jesus. Quem brinca na janela, acaba no chão. Quem gosta de brincar na janela, acaba no chão. Janela aqui tem significado de transição para a nossa vida. Não é totalmente dentro, presta atenção aqui, e nem totalmente fora. Não é totalmente presente, mas também não é 100% ausente. Lucas, ao escrever aqui, ele destaca a posição dele. Porque posição, escuta isso aqui, revela estado. Eu, não estava entre os que partiam o pão, nem os envolvidos em fazer alguma coisa daqueles que estavam dentro. Eu, estava na borda. E quem vive entre dois lugares acaba sem pertencer a nenhum. Deixa eu falar isso para você. Quem vive entre dois lugares acaba não pertencendo a nenhum. Não se envolve 100% lá e não se envolve 100% aqui. Não vive uma vida 100% de mundo e não vive uma vida 100% dentro da igreja. A gente estava brincando esses dias, meu irmão, se eu chegar na porta do céu. Meu irmão, 8 anos pastoreando a igreja, sofrendo, vivendo aquilo, renegando, matando minha carne, deixando de fazer as coisas que eu gostava de fazer. Já pastora Renata para falar isso aqui, só faltou dar aquele tá. Meu irmão, chegar no céu e não entrar, chegar lá na portaria e não entrar, é melhor estar envolvido com as coisas 100% do mundo do que estar mentindo para mim mesmo. Quem vive entre os dois não pertence a nenhum. Não existe equilíbrio permanente entre Deus e o mundo. Não existe. Infelizmente, uma hora, quem gosta de andar nessa corda bamba acaba caindo do lado de fora. Ou pro outro lado. Charles Spurgeon diz assim, ó, pecados pequenos são espaços silenciosos para grandes quedas. Pecados pequenos são espaços silenciosos para grandes quedas. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu acredito que ninguém planeja grandes quedas. Ninguém fala assim, eu estou caminhando para que, em algum momento da minha trajetória, eu enfrente uma grande queda. Ninguém faz isso. Sabe por quê? Grandes quedas começam nos pequenos detalhes da vida. Faz uma análise aí da tua manhã. Faz uma análise do cenário que você viveu dessa semana. Qual pequeno detalhe que talvez tenha passado despercebido? Você ouviu assim a vozinha do Espírito Santo? Filhão, isso aí não é para você. Mas você decidiu ignorar porque é pouca coisa. É detalhe. O que eu estou fazendo aqui, ninguém vai ver.
E outra, eu finjo que estou comprometido sem estar, e eu estou contido no lugar, mas sem permanecer, sem compromisso que deveria exercer. Existe algo que tem que despertar dentro da nossa espiritualidade em Deus. Impulsiona a gente a fazer coisas diferentes para viver coisas também diferentes dentro desse estabelecimento, dentro desse lugar, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade de fé. E para que eu veja a intensidade do derramar de Deus, eu também preciso viver uma vida de intensidade. Para que eu veja o envolvimento de Deus sobre a minha vida, eu também preciso me envolver nas coisas que Deus quer que eu me envolva. Aleluia! A história diz que todos poderiam continuar. A ceia já está morto. Poderia seguir. E a história continua dizendo que Paulo para e desce. E isso aqui, escute isso aqui é revelação de graça, isso aqui é revelação de novas oportunidades, isso revela um princípio do evangelho. A iniciativa nunca é do caído em primeiro lugar. A iniciativa é de quem está cheio de graça. A graça sempre desce antes de nos levantarmos. E Cristo é o maior exemplo disso. Ele desceu até nós. E desce até nós. Você acha que a iniciativa para sair da casa de alguém nesse bairro vai ser deles? Ou vai ser de quem está cheio de graça? A história diz que a reunião parou. A reunião parou para atender aquele que estava mal posicionado, para atender aquele que caiu. Sabe por quê? O reino espera que as pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, pelo favor imerecido, desçam de fazer o que estão fazendo, parem de fazer o que estão fazendo, para atender aqueles que ainda estão vivendo o tempo de desgraça. E da mesma forma que nós fomos encontrados, para que outras pessoas sejam alcançadas por aqueles que foram rendidos pela graça do sangue de Jesus. E você espera que esse ambiente seja um ambiente tomado por pessoas desse bairro, sem que você pare um tempo da sua vida, de viver a sua vida, de viver a sua rotina, de fazer o que você tem costume de fazer, para fazer coisas diferentes e, através da tua vida, a expansão da graça aconteça, para que os caídos sejam impactados por ela, meu irmão. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Há um tempo onde a religião está tão presente, e eu não estou falando, por favor, não confunda graça com desgraça, onde realmente se prega uma vida diante da cristandade de Deus que te dá liberdade e te concede fazer aquilo que você quer fazer. E, biblicamente, você é autorizado para você fazer o que você quiser fazer. Porém, a Bíblia diz, nem tudo. Hã? Nem tudo nos convém. E deixa eu falar, eu vou além para você. Você pode fazer tudo. E, biblicamente, menos pecar. Faça de tudo, menos pecar. E aí você tem pessoas aprisionadas ao tempo ainda da religiosidade do antigo, tendo Jesus Cristo vindo ao nosso encontro para falar, é tempo de viver o novo. É tempo de viver uma vida onde você entende que o maior sacrifício foi Cristo Jesus. Falamos dos nossos irmãos católicos, mas a gente continua vivendo uma vida de merecimento, onde eu preciso fazer sacrifício para que Deus olhe para mim, para que veja. Meu irmão,
Você não precisa andar de joelho, você não precisa subir escadaria, você não precisa andar não sei quantos quilômetros para pagar penitência. Não, irmão. Você não precisa subir monte para que Deus te veja melhor. O Espírito Santo está em todos os lugares. E o que é que faz a diferença, então, pastor? É se envolver dentro da igreja ao invés de se envolver com penitência. Deus nos chamou por amor de sua glória, para vivermos em graças e de braços de graças, por intermédio de Cristo Jesus, fomos alcançados por Ele. Esse é o evangelho simples, não por merecimento, mas por graça. E o apóstolo Paulo nos ensina isso: para tudo que tem que fazer mediante conectado à religiosidade e vem para viver o tempo de graça, de restauração, de transformação de vida. E dá trabalho. Fala assim pro teu irmão assim, ó, dá trabalho. Tem que parar de fazer o que está fazendo só com a vida para fazer aquilo que Deus quer. É, irmão. Deus ele não espera que o homem suba, ele desce para resgatá-lo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deus ele não ignora quem caiu. Ele interrompe o ambiente para resgatar uma vida. E tem sido necessário encontra-se necessário interromper só o ambiente de culto para que a gente alcance vidas que precisam. Essa Deus diz assim, ó, Deus não ama massas, ele ama pessoas. Ceia não é coletiva apenas, ceia, ela é pessoal. A história continua revelando algo incrível sobre a vida que a igreja precisa viver. Paulo, ele não só desce, Paulo, ele se inclina, Paulo, ele abraça, Paulo, ele se entrega, Paulo não só ora. Sabe o que a história conta? Que Paulo se envolve. Abraço aqui de Paulo tem um significado profundo. Sabe o que é? Identificação com quem caiu. Preste atenção. Paulo, ele se identifica com quem caiu. Paulo está dizendo para mim e para você assim, ó, eu abraço, porque o lugar que ele está agora era um lugar que eu estava outrora. Ah, meu Deus do céu! Vou falar uma coisa para você, irmão. Deus, ele não nos restaura à distância. Deus, ele se envolve nos nossos processos diários. E nos chama para viver e ser uma igreja que se envolve nos processos diários da comunidade. Você pode ser o melhor cristão aqui dentro. Você pode ser o melhor crente aqui dentro. Você pode ser o mais fervoroso. Você pode falar em línguas estranhas. Você pode ter o dom da revelação. Mas ser igreja não se resume a esse ambiente. Você pode ter poder, você pode ter autoridade, você pode ter discernimento de espírito, mas isso não se resume a esse ambiente. Porque estar só contido nesse ambiente não faz da nossa vida corpo. Representa, pelo contrário, acompanhar a distância. Eu prefiro estar sentado do que me envolver, porque quando eu me envolvo, eu vejo defeitos. Quando eu me envolvo, eu vejo caráter. Quando eu me envolvo, sabe, tudo que eu me envolvo vai ter um problema. E deixa eu falar uma coisa para você. Igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, é problema. É um ajuntamento de gente imperfeita que ninguém talvez queria lá fora. Que Deus enviou o seu filho para sangrar, para morrer por você. E se você fala assim, não, aquela igreja tem muito problema, seja bem, muito, muito, muito bem-vindo, porque o primeiro problema é você.
Pastor, eu tenho dificuldade de abrir a porta da igreja para a comunidade porque tem muita gente que é mal educada. E você é o quê? O calor. E você era o quê? Fulano é mal educado. E você, o que era? Qual é a dignidade encontrada em você? Qual é a graça encontrada em você, além da graça de Cristo Jesus, que sobrepôs a miséria que você era? Sabe o que Agostinho de Hipona fala para a gente? Escuta isso aqui. A redenção é Deus tocando aquilo que estava morto. Quem éramos? Quem éramos antes da graça? Quem éramos? Antes de Deus parar o céu e enviar seu filho, quem éramos? Homens e mulheres mortos, vivendo a queda estabelecida pelo homem. Quem éramos nós? Quem somos nós para julgarmos melhores dos que os outros? Quem éramos nós? Quem somos nós, se não pela graça de Cristo? Vou falar uma coisa para você. Ceia é um lembrete desse toque. Ceia é um lembrete de quem éramos e de quem passamos a ser pela graça de Deus, por alguém que decidiu interromper o plano do céu para viver um plano eterno com Cristo. Enviado para nós. Cristo desceu até nós. Cristo nos abraçou na nossa morte e nos devolveu a vida. Nos devolveu a vida. Ceia sobre isso. O Cristo que desceu para nos levantar. Martin Lloyd diz assim, ó. A cruz é Deus descendo até onde o homem caiu. Você não sobe até Deus. Foi Deus que desceu até nós para mostrar sua misericórdia, o seu amor. A história diz que esse homem foi restaurado. E depois de ser revivido, revela que Eutico não foi para casa. Depois de ser restaurado, Eutico não foi para casa. A história diz que ele volta para a reunião. Escuta isso aqui. Tem gente que quer ser curado, mas não quer voltar para a presença. Tem gente que quer os benefícios das reuniões, mas não quer envolvimento com a presença. Porque quem é tocado de verdade volta sempre para a presença. Milagre, meu irmão, escuta aqui, não é só levantar, milagre é permanecer. Deus, ele não quer a sua presença na mesa, ele quer a sua consciência do pelo quê, do porquê nós estamos vivendo. Andrew Murray diz assim, ó, a prova de um encontro com Deus é uma vida permanente nele. Ah, Jesus! Estar em Deus não fala de viver momentos, é sobre continuidade. E a história continua dizendo que depois que Eutico foi levantado, a Bíblia diz que eles partiram o pão. Primeiro Eutico é levantado. E depois a ceia acontece. Deus, ele não ignora o estado de alguém. Deus, ele não ignora o estado que talvez você tenha entrado aqui. Mas ele restaura. E tem a intenção de restaurar para que você participe
com consciência do que estamos vivendo. Deus ele não está chamando você para a mesa sendo morto. Deus ele te restaura para que você participe da mesa. Aí então convida e vida nele. Fala uma coisa para você, mesa não é para quem está perdido. Mesa é para quem sabe que foi resgatado. Mesa é para quem sabe que foi encontrado. Hoje, nessa manhã, antes de você cear, Deus ele está levantando talvez você que estava caído em algum momento. O pensador cristão diz assim, ó, Deus não desiste de quem caiu, ele restaura para reinserir. E talvez essa seja a manhã que Deus marcou com você para ele restaurar teu coração, para que você fosse reinserido novamente no corpo, para que você participasse ativamente daquilo que Deus está fazendo. Deixa eu falar uma frase para você que eu amo. O meu pai está trabalhando, eu preciso trabalhar também. Jesus, quando sobe aos céus, ele revela algo maravilhoso. O que que é? Eu estou indo para fazer? Estou indo para trabalhar. E deixo para vocês uma missão, o quê? Trabalhem. Estar em Cristo, estar dentro da igreja, não é pertencer a banco e nem ter cadeiras cativas. Estar em Cristo é trabalhar, é promover o reino de Deus. Isso revela algo maravilhoso. Sires, para de olhar só para o teu umbigo, para o tempo dedicado a você. Dedique um tempo ao trabalho ao Senhor. E ceia, esse tempo de culto, é o momento de recomeçar, é um momento de recomeço. A história termina, e eu termino agora, dizendo que levaram um jovem vivo e ficaram muito consolados. É assim que o texto termina. Era queda em Deus, vira testemunho. O que era morte em Deus, vira consolação. E Deus tem prazer nisso, sabe? Em transformar quedas em testemunhos. Deus tem prazer quando as quedas viram testemunhos e há uma restauração de verdade. Presta atenção, restaurar de mentira é muito fácil. A gente tampa por fora e aquilo que está quebrado fica por dentro. Agora, quando há uma restauração verdadeira, Deus ele se alegra em quem cai e é levantado. E deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção aqui, ó. Quem cai, experimenta a morte, é levantado, nunca mais brinca na janela. Nunca mais brinca na janela. E essa manhã aqui é uma manhã de decisão. É uma manhã onde Deus nos chama para nos advertir, nos perguntar: ou você continua na janela, ou você assume posição na mesa. Quem prova, meu irmão, vida com Deus perde gosto na queda. Outrora a gente ansiava outras coisas, desejava outras coisas. E Deus nos traz hoje, nessa manhã, para dizer que a ceia é esse marco. John Piper diz assim, ó, um verdadeiro encontro com o Cristo muda não apenas o destino, muda os nossos desejos. Tem gente que não entende isso. Mudar desejos, mudar vontade. Deus ele não tem prazer só em mudar a nossa história. Deus ele tem prazer em alterar as nossas vontades, aquilo que desejamos. Pode se colocar de pé. Hoje a mesa está posta. Mas antes de
participar, Deus ele está nos perguntando: você está na mesa? Você realmente está na mesa? Ei, você está na mesa? Ou você está brincando na janela? Eu creio em nome de Jesus que tem gente hoje que não vai cair da janela, decidiu descer da janela. Tem gente hoje que vai acordar. Tem gente hoje que vai ser levantada. Amém ou não amém? E se há sono, hoje é dia de despertar. Se há queda, hoje é dia de levantar. Se há distração, hoje é dia de se alinhar, irmão. Porque o pão representa o corpo que desceu. O cálice representa o sangue que foi derramado para te trazer de volta. Para trazer você de volta. Então, o chamamento dessa manhã é: vem, participe, vem, se envolva. Mas participe acordado, participe consciente, participe rendido. Porque mesa, meu irmão, talvez você tenha feito desse tempo todo mesa de ritual. Mesa não é ritual. Mesa é o chamado à vida. Mesa é para quem decidiu viver. Feche os seus olhos. Eu quero orar junto contigo, Pai. Nessa manhã, o Senhor nos revela e nos traz a consciência de envolvimento, a consciência de nos envolvermos contigo. E, Pai, nós engrandecemos o teu nome porque a tua palavra nos instrui e nos instrui em amor. Nos chama a atenção, mas nos chama a atenção com graça. Nos chama a atenção com graça. E nós rendemos ao Senhor essa manhã. Nos rendemos ao Senhor. Nós deixamos as distrações. Nós abrimos mão do tempo só dedicado à nossa vida, para vivermos a tua vida em nós como corpo. Nós nos alinhamos contigo, para que o Senhor se alinhe e alinhe teu plano perfeito à nossa vida. Dá-nos consciência, Jesus. Desperta. Desperta o que outrora era morto e traz a vida. Traz o senso de responsabilidade, de compromisso, de envolvimento, Senhor, de vontade de fazer. Porque se estamos aqui, alguém abriu mão do seu tempo para fazer por nós. Se vivemos o que vivemos, alguém abriu mão de viver o que tinha que ser vivido para viver por nós. Nós agradecemos o teu nome por isso. Nós te agradecemos por isso, Pai. E na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, partiu e entregou aos discípulos. E a deixa dele é: façam isso até que eu volte. Façam isso até que eu volte. Separa o tempo para ser, para viver o que vocês dizem que vivem. Tenda sua mão para cá. Eu quero orar junto contigo, Pai. Nós consagramos os elementos da ceia, Senhor, cumprindo a ordenança do Senhor para a nossa vida. Consagramos o pão, que representa o teu corpo, o cálice, que representa o teu sangue, derramado em favor de nós. Em nome de Jesus. Se diz um amém. Deixa eu pegar o meu. Cear nessa manhã. Cear. O convite é para que você participe da mesa. Vinho,
Bem-vindo. Esse é o convite. Quantos receberam da graça do Senhor? Quantos foram encontrados pela bondade do Senhor? Porque na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e deu aos discípulos, dizendo: esse pão é o meu corpo dado em favor de vocês. Comam. Como é que eu volto? Comam do pão do Senhor nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, que fomos encontrados por Ti. O Senhor desceu da sua glória para abraçar a nossa vida outrora morta, sem esperança. O Senhor se esvaziou de si mesmo por amor à nossa vida. Alguma palavra de gratidão ao Senhor nessa manhã aí. Quebre protocolos. Deus, ele não está neles. Com o Senhor nessa manhã. Da mesma forma, tomou o cálice, dizendo: cálice representa o meu sangue dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Até que eu vou. Bebamos o cálice do Senhor, a nova aliança de seu sangue. Muito obrigado, Pai. Outrora estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Outrora estávamos em queda, mas o Senhor desceu e nos resgatou com amor. Morreu a nossa morte para que ressuscitássemos a sua vida. O que para sobre nós nessa manhã é gratidão e o desejo por viver o que foi falado aqui. Posicionamento, vida de posicionamento. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, pelos louvores entoados, pela oportunidade de vivermos a tua graça nesse ambiente, a tua bondade nessa casa. Mas, Senhor, que saiamos desse lugar despertados, que haja um despertamento no meio da tua igreja, para não só viver, mas para ser e fazer com que outras pessoas vivam e experimentem do que experimentamos diante do teu amor na cruz do Calvário. Te agradecemos, Senhor. Leva os teus filhos debaixo da tua paz, debaixo da tua graça. Produza consolo, produza experiência. Eles vão experimentar, Senhor, essa semana de sonhos proféticos, de tempos de revelação, da oportunidade do caráter ser testado, para que a tua vida continue sendo vivificada através deles. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Você diz um amém. Pessoal, amor, a forma de receber agora com o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Filho e as doces consolações do Espírito Santo guarde vossos corações e mentes. Hoje para todos sempre. Deus te abençoe e vai em paz em nome de Jesus.